A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todos que assistem esse vídeo. Meus amigos, irmãos em Cristo que assistem os vídeos aqui e têm visualizado os vídeos que eu tenho gravado. Eu vou fazer hoje, o vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do que os apóstolos fizeram, que está escrito ali em Atos dos Apóstolos, certo? Eu não vou ler aqui na Bíblia porque vai tomar muito tempo e espaço aqui, eu tenho pouco espaço no celular. Então é o seguinte, nós encontramos o apóstolo Pedro chegando numa pessoa que estava paralisado, na maca lá com paralisia. E está escrito que Pedro olhou naquele homem e viu que aquele homem tinha fé para ser curado. E Pedro orou por aquele homem sarou daquela paralisia que ele tinha e ficou curado perfeitamente, né? E depois também nós encontramos que o apóstolo Pedro foi na casa de uma mulher chamada Dorca, uma costureira que era serva de Deus. E ela tinha falecido, tinha ficado doente e falecido. Pedro chegou lá na casa dela que ela tinha falecido, as irmãs lá, que estavam todas ao redor dela lá, chorando, lamentando a morte dela, mostrando as roupas que ela tinha feito. Pedro pegou Tiago e João junto com ele, foi até o quarto onde a mulher estava lá, morta lá, provavelmente numa cama, né? Orou por ela, ordenou que ela voltasse a viver, a mulher voltou a viver, foi ressuscitada por intermédio da oração de Pedro, voltou a viver. Apóstolo Pedro fez isso. Está escrito também que o apóstolo Pedro saía na rua, que as pessoas punham a maca, a camilha do lado que a sombra do apóstolo Pedro projetava, para que a sombra de Pedro passasse por cima da pessoa, e a pessoa era curada da enfermidade que tinha somente pela sombra de Pedro passar em cima da pessoa. Olha, coisa incrível, né? O poder que estava no apóstolo Pedro, dado por Jesus Cristo, né? Então é o seguinte, cheio do Espírito Santo do jeito que Pedro estava. Aí aconteceu lá em Atos capítulo 5, que aí os irmãos, após a ressurreição de Jesus Cristo, ficaram 40 dias com os apóstolos, subiram ao céu, né? E os irmãos ali também, depois do dia de Pentecostes, que está lá no capítulo 2 de Atos, no capítulo 5 de Atos, os irmãos que se reuniam, teve um irmão chamado Bernabé, até esse irmão Bernabé acompanhou o apóstolo Paulo depois. Bernabé pegou uma propriedade que tinha, vendeu, e pegou o dinheiro e deu na mão do apóstolo Pedro para repartir igualmente com as pessoas que estavam ali seguindo Pedro, os irmãos ali, né, que tivessem necessidade para socorrer aquelas pessoas com o dinheiro da propriedade que o Bernabé vendeu. Aí teve um casal chamado Ananias e a esposa Safira, para se aparecer também, querer ser igual ao Bernabé, venderam a propriedade que eles tinham por um preço X. Aí chegou no apóstolo Pedro e entregou só a metade do valor que eles tinham vendido, do dinheiro que eles tinham pego na propriedade. Ele falou para o apóstolo Pedro, e isso foi primeiro Ananias, o marido, né? Chegou lá, falou para Pedro, vendi a propriedade por esse preço aqui, vem trazer o dinheiro aí, igual o Bernabé fez, no caso acho que ele deve ter falado isso, né? Para que reparte com os irmãos, que é não ser igual o Bernabé, né? Mas só que ele segurou a metade. Aí o apóstolo Pedro falou assim para ele, por que você deixou Satanás põe essas coisas no seu coração, mentindo para mim a respeito do valor da propriedade? Você não mentiu para o homem, você mentiu para o Espírito de Deus, você mentiu para Deus. Portanto, aí está o pedra que vai sepultar você. Na mesma hora, o homem caiu morto e morreu, Ananias. Veja bem, Pedro tinha ressuscitado a mulher. Depois ele ordenou que aquele homem morresse, aquele homem morreu também. E Jesus Cristo tinha dito para o apóstolo Pedro, o que ele ligasse na terra seria ligado no céu.
Ele ligou a ressurreição naquela mulher, a mulher foi ressuscitada, a torca lá. Ele ordenou que Ananias morresse, Ananias morreu. Olha o poder que o apóstolo Pedro chegou. Curou as pessoas com a sombra, né? Então assim, meus irmãos, essas coisas podem acontecer nos nossos dias de hoje, certo? Por que pode acontecer nos nossos dias? Porque o mesmo Deus, o mesmo Filho Jesus, e é o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que está aqui na terra com nós, aqui o Espírito Santo, né? Então, quer dizer, se nós for dedicados agora ao apóstolo Pedro na obediência da palavra de Deus, jejum, oração, dedicação na obediência à palavra, nós podemos fazer a mesma coisa que o apóstolo Pedro fez, meus irmãos, certo? Crendo em Jesus Cristo, passar pelo batismo das águas, o verdadeiro batismo, participar da Santa Ceia para a remissão do pecado, essas coisas. Fazer tudo que está escrito ali no Novo Testamento certinho, nós podemos chegar ao ponto que chegou o apóstolo Pedro, meus irmãos, está entendendo? Então é assim. Então o que nós estamos fazendo? Nós temos que nos dedicar, eu falo isso todos os dias, na obediência à palavra de Deus, esforçar o máximo para seguir a palavra de Deus, para nós ser santificados, né? No caso ali, né? Jejum, né? Jejuar, Jesus Cristo jejuou 40 dias para começar o ministério dele. Depois o apóstolo foi expulsar libertar um menino que estava endemoniado lá, não conseguia libertar. Aí Jesus Cristo veio e libertou, falou para eles: essa aí é uma casta maligna, uma legião de demônio. Só com oração e jejum que você vai conseguir expulsar isso aí. Eu cheguei a esse ponto, viu, meus irmãos? De expulsar a legião de demônio. Eu já dei testemunho disso, cheguei a esse ponto. Em outro vídeo lá eu dei testemunho disso. No início da minha conversão, em 1978 para 79, aconteceu isso comigo. Jejum, quase 40 dias de jejum, eu não contei os dias, mas calculo que estava nos 40 dias de jejum também. Pedi fogo do céu em cima de um demônio que estava incorporado e não queria sair. Levantou fumaça, cheirou cabelo queimado naquele demônio. O demônio saiu de grito do corpo daquela pessoa, que era uma moça, né? Depois outra lá, caiu lá com as pernas todas engorvinhadas lá, tudo deformada, né? Cheguei nela também, mostrei a mão para aquele demônio que está incorporado, falei: minha mão aqui é uma tocha de fogo, vou apanhar no seu pé, se você não sair, você vai ficar tudo queimado. Ponhei a mão no pé daquela mulher, uma jovem senhora casada, que fazia, o pastor da igreja fazia meia hora que estava em cima dela, não conseguia libertar ela. Eu cheguei e só falei: está aqui uma tocha de fogo, vou pôr no seu pé. Ponhei aquele demônio, espancou de grito e saiu do corpo, porque era uma legião de demônio. Como eu estava com 40 dias de jejum, eu consegui expulsar a legião de demônio. E o pastor não estava com essa quantidade de jejum, de santificação, não conseguia expulsar o demônio dela. Eu cheguei e fiz isso e expulsei. Eu até dei testemunho, a partir daquilo ali, o pastor acabou se tornando inimigo meu, porque ele passou vergonha na frente dos irmãos na igreja lá, que a igreja cheia de gente, ele passou vergonha. Então é assim mesmo. Entende? Então eu estou me esforçando ultimamente agora, com a gravação desses vídeos, para ver se eu consigo chegar naquele ponto que eu cheguei no início da minha conversão. Que é isso aí, de expulsar demônio, legião de demônio, orar para pessoas enfermas, pessoas ser curadas, né? Estou batalhando por isso, meu irmão. Tenho fé que eu vou chegar lá de novo. Igual foi no início da minha conversão, em 78. Já faz 48 anos, né? Que isso aconteceu. É tempo, hein? Mas vou chegar lá. Se Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ter me mantido com vida e com saúde, até agora, com 78 anos, porque Ele tem propósito na minha vida. Espero que eu vou chegar lá, no ponto que eu cheguei no início da minha conversão. Ora por mim, para Deus me guardar, me proteger, me abençoar, para me santificar, para mim, né, chegar naquele ponto. E eu não costumo, né, conforme eu falei no vídeo de ontem, que eu gravei ontem, eu não costumo orar para os enfermos todos, mas está escrito na Bíblia tudo isso que os apóstolos fez. Então eu vou orar. Se você que está assistindo esse vídeo aí, né, está enfermo, tem alguma enfermidade, tem alguma pessoa da família enferma,
Está escrito que as pessoas levavam peça de roupa para o apóstolo Paulo orar, da pessoa enferma, o apóstolo Paulo orava naquela peça de roupa da pessoa enferma. Quando a pessoa enferma vestia a peça de roupa, ficava curada da enfermidade. Então, se você tem uma peça de roupa aí, se você está na sua casa, tem condições de fazer isso, você não está na rua com seu celular ou num carro, né? Você tem condições de fazer isso, está assistindo o vídeo, tem condições de fazer isso, pega a peça de roupa lá, eu vou orar por você, né? Por essa peça de roupa, para que o Espírito Santo, né, tome posse dessa peça de roupa, unge essa peça de roupa, para que a pessoa enferma da sua família, ou até mesmo você que está assistindo o vídeo, vestir essa peça de roupa, fique curado, certo? Então vai pegar essa peça de roupa, eu vou dar um tempinho aqui, né? O apóstolo Paulo fez isso, as pessoas eram curadas mediante vestir a roupa que o apóstolo Paulo orava naquela peça de roupa, né? Os demais apóstolos também estavam fazendo muito milagre, certo? Então é assim, meus irmãos, certo? Então vamos lá, né? Crer fielmente em Jesus Cristo, que é o mesmo de 2000 anos atrás, né? Vai indo para quase 2000 anos atrás que ele foi crucificado, né? E ele é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, né? E o Deus Criador do céu e da terra, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo Deus. Então nem podemos também praticar os mesmos atos. Jesus Cristo disse para os apóstolos, né, ali no Evangelho de João, capítulo 15, se vós estiverdes em mim, quer dizer, crendo nele como Filho de Deus, e a minha palavra estiver em vós, quer dizer, a palavra de Jesus Cristo, né, os ensinamentos que estão ali no Novo Testamento, estiver guardado no nosso coração, ele diz assim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, vos será concedido, para que o Pai seja honrado pelo Filho e o Filho seja honrado pelo Pai. Jesus Cristo falou isso. Então, eu tenho me esforçado para guardar a palavra de Jesus Cristo, falo de nosso Senhor Jesus Cristo direto, então eu vou orar e fazer esse pedido, né, para que você alcance a cura da enfermidade que você tem ou de alguém da sua família, amém? Então vamos lá, você coloca a mão na peça de roupa que você pegou, e né, se você pegou, no caso, nós vamos orar, certo? Pai Santo que está no céu, santificado seja o teu nome, venha até nós o teu reino, para que nós possamos fazer a tua vontade aqui na terra, conforme é feita a tua vontade no céu. A tua vontade, Pai Santo, é que todos tenham salvação e vida eterna contigo, com teu Filho Cristo Jesus, e que todos também alcançam a cura das enfermidades e tenham saúde perfeita. Então, mediante essa vontade do Pai que está no céu, nós vamos orar pedindo a cura para a enfermidade dessa pessoa, que o teu Santo Espírito, com a unção do teu Santo Espírito, esteja nesta roupa, né? Foi colocada aí para receber a oração, e que a pessoa vestir essa roupa, alcance a cura e a libertação de todo tipo de enfermidade. Se a pessoa está perturbada, seja liberta da perturbação espiritual, né? Em nome de Cristo Jesus, eu declaro a cura para você que está assistindo esse vídeo, ou para alguém da sua família, e a libertação total de todo mal, e a proteção, né, do alto céus, né, vinda pelo guardado e protegido pelos santos anjos de Deus, porque está escrito isso em Salmos, que os anjos de Deus acampam ao redor daquele que ama a Deus. Então, que os anjos de Deus estejam acampados ao teu redor, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal, né, de todos os ataques malignos, de toda a obra das trevas, né. Então, receba a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado da enfermidade e liberte todo o mal, se porventura estiver atacando você. Em nome de Cristo Jesus, eu declaro curado e libertado de todo mal. Amém e amém. Se inscreva no canal, né? Aí, após assistir o vídeo, tem um sininho aí no celular, está assistindo no celular, aperta aquele sininho, você vai se inscrever, não vai pagar nada. Compartilhe com mais gente, né? Vai lá na parte compartilhar também, que aparece aí no seu celular. Compartilhe com mais pessoas para assistir os vídeos, né? E que Deus abençoe a todos vocês, certo, meu irmão? Então, fique em paz, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no coração de todos, hoje e todos os dias, que Deus Pai vos concede sobre a face da terra. Amém.